E aí, tudo bem contigo? Espero que sim, professor Fernando aqui do Cafemática. Hoje a gente vai falar a respeito de delta, só que não o delta que você conhece da matemática, que é aquele que faz parte do Bhaskara. E sim a sua utilização na física, um conceito muito interessante e fica que vale a pena dar uma conferida no vídeo. Quando a gente está usando delta na física, nós estamos falando de uma variação. Esse delta escrito como um triângulo, ele é o delta maiúsculo, enquanto o delta assim é o delta minúsculo. Como eu já disse, o delta significa variação. E a gente pode variar várias coisas que podem ser medidas. Uma dessas coisas é, por exemplo, o espaço. Eu sou de Mato Grosso do Sul, então vou pensar o seguinte aqui contigo, ó. Desde a minha cidade, Anastácio, até a capital do estado, Campo Grande, aqui eu tracei em forma de linha reta. Mas se nós fôssemos ver isso daqui de verdade no mapa, a gente sabe que tem várias curvas no caminho, né? Essa é uma das rotas que o Google Maps nos indicou e ele está dizendo aqui pra gente que tem 138 quilômetros de Anastácio até Campo Grande. Aqui nós vamos trabalhar com um valor um pouquinho mais arredondado, tá? 140 quilômetros. Escrevi aqui pra gente não esquecer. 140 quilômetros é a distância desde Anastácio até Campo Grande e vice-versa. E quando nós estamos trabalhando com física, o nome disso aqui, dessa distância, é variação de espaço. Afinal de contas, a gente começou num quilômetro, quilômetro zero, e terminou em outro quilômetro, que é o quilômetro 140. E é justamente essa diferença entre eles, quando eu falo diferença, eu estou falando matematicamente diferença, tá? Ó, 140 quilômetros menos o quilômetro zero, né? 0 quilômetros, resulta 140. Essa diferença resulta 140. Essa variação do espaço. Então guarda bem essa informação, tá? Essa foi a variação de espaço. Mas, Fernando, por que você fez 140 menos 0 quilômetros? Não é óbvio que é 140? Nem sempre. Às vezes pode ser que você saiu, por exemplo, da metade do caminho. E você quer saber aqui da metade do caminho em diante, quantos quilômetros tem. Então seria uma distância diferente dessa metade do caminho até chegar em Campo Grande. Seria metade desses 140, por exemplo, tá? Ou se pegasse qualquer outro quilômetro aqui, vamos supor, eu estou a 120 quilômetros distante de Anastácio em relação a Campo Grande. Se eu estou a 120 quilômetros, quantos quilômetros faltam para a gente chegar em Campo Grande? Qual que é a variação desse espaço aqui, onde nós estamos no início dessa conta, até chegar no final? É 140 quilômetros menos 120 quilômetros, ou seja, é uma distância de 20 quilômetros até chegar aqui em Campo Grande. Se você achou confuso isso que eu falei por último, anota essas coisinhas e tenta perceber isso que eu estou dizendo para você. É muito importante você saber de onde você saiu, de qual quilômetro você saiu, para daí você poder calcular essa diferença. Quando você entender isso, terá entendido o que significa a variação. Esse delta é a variação do espaço. Agora vamos ver se o conceito está bem claro mesmo. Vamos testar isso falando sobre o tempo. Suponha o seguinte, você saiu de Anastácio às 6 horas da manhã. Então, às 6 horas, nós estávamos no quilômetro 0 aqui em Anastácio. Fomos para Campo Grande e chegamos lá 8h30 da manhã. Antes de continuar o vídeo, pausa nessa parte aqui e responde para mim o seguinte, quanto foi essa variação de tempo? Quanto tempo passou das 6 horas da manhã até as 8h30 da manhã? E se isso está muito óbvio para você, excelente, é sinal que você entendeu a ideia. Então, se saímos às 6 horas e chegamos às 8h30, basta que nós façamos então o horário final dessa viagem menos o horário inicial dessa viagem. E a gente descobre de quanto foi essa variação de tempo. No caso, meia hora menos 0 resulta meia hora. E 8 menos 6 resulta 2 horas. Ou seja, essa variação de tempo foi de 2h30. E para nós escrevermos isso, a gente escreve assim em física, ó, delta T, a variação do tempo. E pode parecer que eu escrevi aqui de forma aleatória um sobre o outro, mas na verdade não. Olha só que interessante isso, ó. Quanto foi a variação de espaço? Você calculou a velocidade média, talvez ali mesmo sem perceber, ó. Variação do espaço, o delta S, variou 140 quilômetros. Então eu vou escrever assim, ó, 140 quilômetros por quanto tempo? 2h30. Então, 2h30 a gente pode escrever como 2,5 horas. Conversão de medida de tempo a gente vê em algum outro momento. Se você achar que é um vídeo legal pra gente fazer semana que vem, deixa aqui nos comentários, deixa eu saber se você quer saber a respeito de conversão. Porque tem muita gente que acha isso daqui confuso, ó. Como assim 2h30 não é 2,3 horas? Não é, tá? Para representar esse horário aqui dessa forma, com vírgula, a gente tem que colocar 2 horas e a metade de uma hora a gente representa com esse vírgula 5. Então, 2h30 e a unidade de medida aqui na frente, ó, Hzinho, ok? Agora pensa o seguinte comigo, ó.
140 dividido por 2,5. Eu vou usar a calculadora aqui porque o nosso objetivo é entender outras coisas, tá? Mas se sua intenção for também aprender a fazer contas de divisão com vírgula, é interessante você fazer isso daqui sem a calculadora, tá? No caso, resultou 56. Então, eu vou escrever o resultado aqui dessa divisão, ó, aqui embaixo. 56. E olha só o que a gente está calculando aqui. Deixei o melhor para o final, ó. Quilômetro dividido por hora. A gente costuma escrever assim, ó. Quilômetros por cada hora. Ou seja, se nós saímos às 6 horas de Anastácio, andamos 140 quilômetros e chegamos 2 horas e meia depois em Campo Grande, que está a 140 quilômetros distante, isso significa que a nossa velocidade média foi de 56 quilômetros por hora. Beleza? Deixei o finalzinho da fórmula aqui para o final. Olha que legal isso aqui, ó. Velocidade média é igual a variação do espaço sobre a variação do tempo. Ou seja, quanto tempo você levou para percorrer um determinado espaço. Professor, mas isso significa que a pessoa ficou igual uma tartaruga andando 56 km por hora de Anastácio até Campo Grande? Não necessariamente, tá? Pode ter sido o caso, ela pode ter se mantido nessa velocidade aí aproximadamente, ou pode ser que ela estava em uma outra velocidade acelerada ou velocidade normal, né, da pista, 80 km por hora, e em algum momento deu um problema no carro, ela precisou reduzir, ou tinha muito caminhão na pista, ela não quis passar. Então, assim, é uma média de velocidade. Afinal de contas, nós só temos como dados aqui essa distância e o tempo que levou para percorrer a distância. Então, o que a gente consegue calcular com isso é a velocidade média. Daí o nome, né? Velocidade média, em média. Espero que você tenha gostado, que essa fórmula aqui deixe de ser um transtorno na sua vida. Quando você quiser lembrar da fórmula da velocidade, basta lembrar que é a variação do espaço percorrido num determinado tempo que também variou, ok? Se você gostou, lembra de deixar o seu like. Te espero no próximo vídeo. Até lá. Falou!